para quem não me conhece, meu nome é Vânia Cichon, eu sou parceira da Link International Realty, uma empresa de real estate radicada em Boca Raton, e uma das nossas especialidades é o atendimento ao estrangeiro, na aquisição de compra de imóveis ou locação. E hoje nós estamos aqui com a doutora Fabiola Bueno, do escritório Hunter, Taubman, Fischer, Lee, advogados, em Miami, e eles também têm sede em outras 2 cidades dos Estados Unidos, Washington e Nova York. Fabiola. Muito obrigada por me receber. Eu gostaria de perguntar um pouquinho sobre algumas categorias de vistos e para você poder esclarecer. E eu gostaria de falar um pouquinho do EB1. O que você tem a nos dizer um pouquinho do EB1? O visto de habilidade extraordinária é baseado em mérito. E é um mérito que você precisa provar com evidências. São 8 categorias que a lei identifica para você usar como provas. Algumas dessas categorias, por exemplo, são exposição em mídia, reconhecimento de associações de ofício e de pessoas que são da indústria, contribuição crítica, ou seja, desde uma patente até alguma coisa original que a indústria não tinha, reconhecimento acadêmico. Você tem uma série de itens que você tem que provar 3 dos 8 para conseguir provar que você é uma pessoa de destaque. O importante da questão da habilidade extraordinária é que as pessoas acham muitas vezes que não tem habilidade extraordinária e tem. Porque o nicho que você opera, geralmente, é um nicho muito específico. As pessoas são muito bem-sucedidas no seu próprio nicho. Então, a grande parte do trabalho é você identificar o nicho daquela pessoa e ver se ela tem destaque. Destaque no topo, por isso é a habilidade extraordinária. E todo mundo que chega lá no escritório dizendo que não tem habilidade extraordinária, geralmente tem. Às vezes não sabe que tem e não sabe que tem, exatamente. Então, essa é a análise clínica do visto. E me falam a diferença, qual é a diferença entre o EB1 e o EB2? Que o EB2 agora ele virou meio uma febre, né? Correto. A maioria está aplicando para essa categoria. Correto. O EB2, ele é baseado no interesse nacional. Você, além de provar que você tem destaque, você tem que dizer que você está alinhado para contribuir ao interesse nacional. O EB1, que é a habilidade extraordinária, você tem que mostrar que você tem indicações de coisas a fazer nos Estados Unidos. Mas se você tem um prêmio Nobel, se você é um campeão olímpico, você pode indicar que você vai trabalhar, no caso de habilidade extraordinária, numa universidade com crianças, ou que você vai fazer research ainda não tendo toda a parte de emprego articulada. Você pode só provar que tem pessoas interessadas. Dentro do EB2, você já tem que ter um alinhamento onde você já está quase já contribuindo. Você já está ou com um negócio onde tem clientes, ou com um futuro emprego onde esse interesse nacional será colocado em vista. Por quê? Porque você, nesse visto, não precisa ser o topo. Você tem que ter destaque, mas você não precisa ser o topo. Então, de certa forma, são os mesmos requisitos, né? Um tem 10, outro tem 8, mas são mais ou menos os mesmos requisitos, só que daí, nesse caso, as evidências são mais de destaque, e menos de dizer eu tenho o prêmio Nobel. Mas eu tenho esse destaque e também já tenho esse negócio acontecendo, onde a minha capacidade vai ser de interesse nacional. Nesse caso, você já tem um passe direto para pedir o Green Card. É por isso que se chama waiver, que é o EB2, National Interest Waiver. Você pode diretamente solicitar o Green Card sem ter que passar por um emprego, porque você é considerado de interesse nacional. E é isso que o advogado tem que argumentar e ganhar. E me diga o seguinte, o que é mais fácil e o mais viável? É fazer a aplicação para essa categoria estando no Brasil ou estando já nos Estados Unidos? É uma ótima pergunta. Se você já está alinhado, por exemplo, estava estudando nos Estados Unidos e daí já tem uma chance de conseguir um treinamento que pode virar um emprego, que pode virar um negócio, você pode fazer um ajuste de status estando nos Estados Unidos, através do EB2, para conseguir ficar e esperar uma resposta enquanto você trabalha e viaja. Isso se chama ajuste de status. Esse visto especificamente permite isso porque ele é considerado um visto de interesse nacional, então enquanto eles analisam
eles te dão uma carteirinha que chama-se Employment Authorization Card, que você pode trabalhar e viajar, mas não é o Green Card, não é o Green Card. O ciclo são 2 anos, mas nesse meio tempo você continua se mexendo, continua investindo no seu negócio ou no seu emprego. Então, o ajuste de status, para quem está alinhado nesse sentido, é interessante. Agora, se está no Brasil, tem o interesse de trabalhar fora ou de empresariar fora com a habilidade que você tem, você pode fazer o pedido no Brasil e daí, uma vez aprovado, fazer o processo consular, que demora um pouquinho mais do que o ajuste de status, mas não é tão mais. E é o correto se você não tem ainda um alinhamento total de estar nos Estados Unidos. Então, depende do caso. Eu já vejo, né, muitos clientes meus e conhecidos também, eles às vezes retiram o visto de estudante porque eles querem migrar para os Estados Unidos e enquanto estão com esse visto, eles fazem a aplicação para o EB2 ou EB5, ou seja, qualquer outra Correto, não tem categoria. nada de errado fazer isso, porque você está basicamente dizendo que você acha que tem uma possibilidade de agregar ao interesse nacional, então você faz esse ajuste. Muitas vezes as pessoas, quando vêm estudar, elas encontram interesses e coisas que podem florescer, né? Então é feito para isso, a imigração tem interesse nessas pessoas de mérito. Fabiola, agora eu gostaria que você contasse para nós um pouquinho sobre o visto E2, que é o estrangeiro investidor nos Estados Unidos. Correto, é quase que um visto de investidor de verdade, de empresário, na verdade, né? É um empresário que investe nos Estados Unidos. Então, existem tratados dos Estados Unidos com diferentes países, a Itália é o mais famoso, mas Polônia, até Paraguai, onde os Estados Unidos fala, você pode empresariar nos Estados Unidos, você pode ser um empresário, contanto que você faça investimento, gere emprego, né, e gere lucro. Sempre. Os 3 grandes pilares econômicos. Esse visto é muito interessante porque ele não tem muitas restrições em relação à contratação de pessoas, como tem outros tipos de visto. Então, se você tem o passaporte italiano ou de alguma cidadania europeia ou de algum país de tratado, eu acho que é um dos principais caminhos que a gente explora para a pessoa que quer iniciar um negócio nos Estados Unidos. Mas veja bem, essa pessoa tem que ser a dona, né, e ela tem que tocar o negócio, ela não pode Só pode trabalhar no negócio. Correto, e tem que ser a dona, né? Existem questões técnicas onde você pode trazer alguém para trabalhar junto com você através desse visto que é um expert, mas a mensagem interessante aqui é, se você realmente tem a chance de ter um passaporte nesses países, é um dos caminhos onde é mais fácil e mais bem sucedido para os clientes que estão visando ter uma atividade econômica junto com um status, uma residência nos Estados Unidos. Muito importante, todavia, ressaltar que não é o Green Card e não é um visto de residente. Você assina um termo dizendo que você, assim que terminar de empresariar seu negócio, volta ao seu país de origem. Então, as estratégias de longo prazo de querer morar nos Estados Unidos, né, até a ponto de se aposentar, os filhos estudarem, precisam ser combinadas com outros tipos de visto depois que você já se provou, que você conseguiu o seu negócio, e a gente é expert nisso, existem. Mas é importante entender que é um visto de não imigrante, é um visto de empresário. Eu tenho visto muitos clientes meus até que eles estão migrando do status de E2 para o EB2. Correto. Existe algum percentual mínimo que o proprietário da empresa do E2 precisa ter na empresa? O ideal, para aprovar de maneira líquida e certa, 50% mais 1, ou seja, controle. 51%. Exato. Existem blocos de controle, existem questões complexas em companhias muito grandes que a gente pode provar controle com menos, mas se você está abrindo a empresa do zero, 50 mais 1, uma cota com controle de voto é o que a lei requer. E existe algum valor mínimo de investimento no negócio? Não existe, mas existem indicações do que dá certo ou não, né? A gente conseguimos aprovações com $80 mil, que é considerado baixo, e aprovações com $200 mil, né? Que é mais ou menos o padrão. Mas é importante ressaltar que não é a lei que faz isso. A lei diz o seguinte, tem que ser material e tem que ser substancial. São 2 conceitos bem jurídicos, mas basicamente tem que ter um impacto. Não pode ser de subsistência.
tem que querer crescer, tem que ser um negócio, não pode só estar pagando as suas contas, né? Então, se você consegue provar isso com 80, muito que bem, de investimento. Mas, geralmente, os negócios que estão hoje revolvendo em volta de 150 a 200 mil dólares, né? E se você quiser, quer dizer, o detentor do E2, se ele quiser um dia se tornar um permanente residente, ele tem que ir para uma outra categoria. Ele terá que fazer uma estratégia combinada, que você já observou, muitas vezes tendo um E2, porque já se alinhou no interesse nacional, já está dando fruto, e tem um passado de sucesso onde se consegue articular que ele tem um interesse nacional. Né? Certo. Então, é uma maneira de você resolver a segunda parte da equação da qual a gente estava conversando, que é não só ser extraordinário e ter alguma coisa boa para mostrar, mas também estar alinhado ao interesse nacional. Você já tem a empresa, você já empresariou, você já deu certo, então fica muito mais perto, muito mais fácil de provar a segunda parte do visto EB2. E tem muita gente, muitos clientes meus inclusive, pessoas que eu conheço, que fazem um E2, mas depois eles migram para outra categoria porque tem filhos que estão chegando na maioridade, né? Quando Correto. completa 21 anos, já sai fora desse guarda-chuva do E2, dos pais. Então, muita gente que quer continuar nos Estados Unidos acaba migrando para EB2 ou qualquer outro. Esse é um dos principais problemas do E2. Ele não dá direito aos filhos trabalharem, dá direito ao esposo ou à esposa, mas não aos filhos. Então, quando os filhos chegam na hora de começar a entrar no mercado de trabalho, já precisa ter sido pensado. Um planejamento, Correto. já tem que ter um plano B. E né? temos muitos, e é um ótimo começo. Né? É um ótimo começo, até porque é um valor de investimento mais baixo do que o tal do EB5, que seriam $500 mil, já dá direto acesso ao Green Card, mas é muito mais. Né? Então, temos muito interesse no E2 e casos muito bem-sucedidos onde foi transicionado de maneira eficiente. E me fala um pouquinho, você mencionou agora o EB5, né? Que é o visto de investidor dos $500 mil ou $1 milhão de dólares. Eu já ouvi falar que esse visto um dia vai aumentar de valor ou vai ser extinto. O que você pode nos dizer? Olha, o EB5, vamos então fazer a diferenciação. O visto E2 que a gente falou antes é investidor empresário. O EB5 é investidor num projeto. Pode ser passivo ou pode ser ativo. Esse é a grande explicação jurídica. O EB5 passivo ele não é uma lei permanente. Esse é o que você vai e compra uma cota numa grande construção que está acontecendo nos Estados Unidos. Não é um apartamento, tome muito cuidado porque existe essa confusão. Não pode haver garantias de ganho de ativos, você tem que estar investindo no risco, é exatamente o que a lei diz, você precisa estar no risco, então você tem que ser parte do incorporador quase, só que como investidor passivo. Essa lei não é permanente e ela foi estabelecida em 1992 como $500 mil para as áreas de alto desemprego, que basicamente hoje em dia são todas, porque os projetos sabem qualificar. E as pessoas que têm recursos veem isso como um valor que está muito interessante, porque é um valor que não foi corrigido desde então. Corrigido a inflação, isso vai dar a $1,3 milhões. E é essa a proposta da nova lei. Essa lei é renovada todo setembro, quando existe a aprovação do budget dos Estados Unidos, toda vez que tem aquela questão toda do Congresso aprovar. E tem sido renovada, mas com a explosão do EB5, que ficou muito popular depois da crise financeira dos Estados Unidos para financiar grandes projetos americanos, começou a haver uma questão política, onde as pessoas estão dizendo, está barato, vamos aumentar, vamos fazer a área de alto desemprego não ser no meio de Manhattan, mas no meio da área rural. Então, existem vários projetos de lei adressando isso, mas até agora, nos últimos 5 anos, tem sido uma grande discussão e nada foi feito. Nada foi feito, exatamente. Né? Então, começando o ano, até setembro, sempre existe um ciclo que geralmente é postergado até dezembro, postergado até fevereiro, e daí se renova o budget, e há mais um ano de ciclo ao $500 mil. Mas esse tipo de visto é interessante para quem tem recursos, porque é um acesso direto ao Green Card. Né? Inclusive, existem E2 de pessoas que conseguiram construir um império e que, em algum momento, revertem isso para um EB5. E aí, esse outro EB5, que eu gostaria só de fechar com isso, não é o EB5 passivo, é o ativo, e esse é lei permanente.
esse já não tem mais como ser cancelado. Entendi. Então, se alguém tem algum negócio que está indo muito bem, que está nos escutando e que acha que chegou no meio milhão e tem como argumentar a criação de empregos, o principal requisito do EB5, 10 empregos para o investimento de $500 milhões. Se você acha que você chegou lá e tem como provar, o seu E2 pode ser transacionado por um EB5 direto. E a lei já é permanente. Fabiola, você poderia explicar em relação à família da pessoa que está solicitando o visto ou qualquer categoria de green card? Os vistos acomodam o núcleo familiar, esposo e filhos, menores de 18 anos. A questão toda é se essas pessoas terão acesso ao trabalho, ao mercado de trabalho ou não. Os vistos geralmente que dão acesso direto ao green card estendem esse green card ao núcleo familiar. Já os vistos que estão dando uma chance temporária de estar lá para empresariar e tal, já ficam um pouco mais restritos, então demandam uma estratégia. Mas morar junto, sim, todos vão dar essa oportunidade. A questão é acesso ao trabalho e poder trabalhar ou não. Quer dizer, eles vão ficar nessa categoria como dependentes. Correto, de quem dependentes. É o detentor do visto. Correto, e em alguns casos você pode trabalhar, em alguns casos não. Só uma observação, os filhos são até 18 anos ou até 21 anos? Depende do estado, mas a visão entendi. é de que a partir a lei protege os menores até 21 anos para ter e beneficiar do visto dos pais. Isso é lei federal. Agora, é questão de estado, se você já é maior para trabalhar ou é estadual. Entendi. A pergunta importante nessa história é, você está protegido sob o ponto de vista de imigração até 21 anos como filho de seus pais. Então, até então, você tem que ter conseguido uma estratégia para poder trabalhar, para ter o green card para poder trabalhar. Obrigada, Fabiola, por estar aqui conosco hoje e esclarecer várias dúvidas que eu tenho certeza que todo brasileiro tem, que gostaria de mudar para os Estados Unidos e pensa que não se qualifica e, na verdade, se qualifica. É um prazer estar aqui, a gente sabe que você faz um trabalho muito sério e a gente se associa com pessoas sérias. O principal ponto que eu gostaria de deixar claro é que imigrar para os Estados Unidos é possível e existem caminhos. O foco é meritocracia. O brasileiro tem mérito, sabe criar oportunidades. Então, se você tem interesse, haverá um caminho. A questão é estar bem assessorado. A nossa próxima convidada vai falar um pouquinho sobre serviços bancários nos Estados Unidos para brasileiros. Caso você tenha alguma dúvida, por favor, acesse o nosso site, que lá você vai encontrar todos os esclarecimentos que você possa ter para mudar para os Estados Unidos. Obrigada.